Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com um dos gigantes da cirurgia cardiovascular no Brasil e hoje deputado estadual pelo MDB, Dr. Wanderley. Ele que já foi por 2 vezes vice-governador de Alagoas, hoje presidente da Fundação Ulisses Guimarães, aqui no estado, e do Diretório Municipal do MDB, em Maceió. Dr. Wanderley, que há 30 anos realizou com a sua equipe o primeiro transplante cardiovascular aqui em Alagoas. Também foi coordenador do Sistema Nacional de Transplante do SUS. O que dizer sobre a democratização desse atendimento de alta complexidade para a população, doutor Wanderley? E obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, Gorete. É um prazer muito grande estar conversando sobre esse assunto fascinante aqui com vocês. O Sistema Nacional de Transplantes do Brasil é um exemplo para o mundo, né? Um exemplo de programa, né, de saúde pública, né, e que o mundo inteiro referencia, né? Eu tive o privilégio, né, de ser convidado, na época do ministro Serra, para fazer a implantação desse programa e dar modestamente a minha contribuição. Então, hoje o Brasil, ele é um exemplo para o mundo, né, que é um país ainda em desenvolvimento em terceiro mundo, mas tem uma coisa tão ambiciosa como essa, né? E hoje, em relação ao transplante de coração, acho que o Brasil inteiro faz transplante de coração, com maior frequência ou com menos frequência, né? E todas as equipes dos outros órgãos estão bem distribuídas. Transplante renal, que é bastante comum, transplante de fígado, a gente já tem aqui em Alagoas, de córnea, começou conosco há 33 anos atrás, né? Só uma pequena correção. Então, o Brasil tem que se orgulhar disso, né? E o Sistema Único de Saúde, que tem muitos problemas, que tem problema de financiamento, mas esse programa, né, centralizado no Sistema Nacional de Transplante, é um marcador, né, da importância do SUS para a população brasileira, principalmente os mais carentes. Exatamente. Reacendeu essa discussão a partir da necessidade do apresentador Fausto Silva, Faustão, né, recentemente de ter a necessidade de se internar justamente para fazer o transplante. E isso suscitou, assim, várias questões na imprensa, nas redes sociais. Como o senhor avalia esse momento? Eu acho que foi muito positivo, né? Apesar de ter algumas maledicências, mas foi muito positivo para mostrar, né, a grandeza do SUS, né? O Fausto está internado, né, num dos hospitais mais caros e mais ricos do país, né, que é o Hospital da Comunidade Judaica lá em São Paulo, né? Mas para ter esse grande benefício, né, que vai, se Deus quiser, prolongar a vida dele e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida dele, ele dependeu do Sistema Único de Saúde. Então, esteja onde você estiver, em qualquer classe social, você entra numa lista de espera, numa lista do SUS, de transplante, né? E essa lista tem critérios que são muito rígidos, né? Então, isso tem um sistema informatizado, né? O Ministério Público tem acesso e as pessoas que estão também na lista, elas têm direito de ter acesso, né? E ninguém passa na frente, na frente de ninguém. Agora, não é uma fila de cinema de quem chegou primeiro, vai ser o primeiro a ser operado. Por quê? Saber. Porque tem que ter características imunológicas, compatibilidade, né? E o grupo sanguíneo tem que ser o mesmo. O peso tem que ser bem aproximado. Um doador de 40 quilos não pode doar para um de 80, né? E a condição clínica do doente. As pessoas que estão em condições críticas, dependendo de drogas que a gente chama de vasoativas, né, para que o coração continue batendo, elas têm prioridade, elas ascendem, né, nesse primeiro critério que é a porta de entrada, né? E quando estão, por exemplo, no caso do Fausto Silva, ele já estava dependendo de suporte mecânico renal, né, para se manter, ele ganha mais pontos ainda, né? Isso mostrando, né, que a lei dos transplantes é uma lei cidadã, né? Democrática. O senador Lúcio Alcântara, lembro como hoje foi o relator dessa lei, né? E é uma lei que os brasileiros devem se orgulhar. E eu fiquei muito feliz porque o Fausto deu entrevista 4 ou 5 dias depois do transplante, né,
dizendo que ele vai ser um ativista, né, para estimular as pessoas a doarem órgãos, porque literalmente salva vidas. E ganha um ativista de peso, né? Porque as pessoas quando entram numa lista para se candidatar a um transplante de coração, elas estão na iminência da morte, né? A maioria dessas pessoas morrem, né, com 1 ano de espera, né? Então, se não conseguir esse órgão rapidamente, elas morrem, né? Então, mais da metade das pessoas que entram numa lista de espera hoje por um coração, elas não chegam a receber esse coração. Por isso que a gente tem algumas alternativas. Quando esses doentes estão graves e chega um coração que não é adequado, a gente sugere, e aqui em Alagoas, a gente já fez isso algumas vezes, né, de implantar esse coração em paralelo. É um coração pequenininho, mas se você coloca ele junto àquele que está doente, ele dá conta do recado. Uhum. E ele depois, se tiver tempo, e ele contar com outro coração que está doente, mas está bombeando alguma quantidade de sangue, ele se dilata e ele é capaz de assumir toda a circulação do paciente. Doutor Vanderlei, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no país? São as que mais matam no mundo inteiro, né? Matam, mutilam pessoas, como por exemplo, o Faustão estava numa síndrome que a gente chama de insuficiência cardíaca. O que é que significa isso? A quantidade de sangue que ele bombeia não é capaz de levar oxigênio para os órgãos e tecidos. Vejam que o rim dele já estava falhando, ele estava precisando de uma muleta, né, de uma diálise, hemodiálise, né, para poder filtrar o sangue dele. Então, esses doentes, quando chegam nessa fase, o tempo de vida deles é muito curto. E tem uma série de exames que são feitos para ver os outros órgãos, se estão doentes também, se a possibilidade que eles têm de se recuperarem com a normalização da circulação, ver se tem doenças imunológicas que podem inviabilizar o transplante, porque ele tem uma rejeição hiperaguda, né? Ver se tem infecção oculta, né? E ver também, uma coisa muito importante, é a parte espiritual, né? A vontade que essa pessoa tem de viver, né? Uhum. Então, isso é fundamental quando a gente aceita um doente na lista de transplantes. Ele é avaliado pelo psicólogo, mas os médicos, eu faço questão de pessoalmente fazer essa avaliação, que é uma responsabilidade que ele assume com toda a equipe, né? Que ele vai receber um grande presente de generosidade humana, né? E que ele depois tem que cumprir, né, as regras, né, e as revisões, né, para que mantenha esse órgão funcionando adequadamente. Senão, se ele não estiver preparado, ele é uma pessoa que está acamada, né, e ele, uma semana depois, ele está, se quiser, correndo uma maratona. E ele aí abandona os remédios que vão combater a rejeição, vai ter uma vida insalubre, e se contamina e morre, né? E perde aquele bem tão precioso, que né? é a vida, que é fruto da doação, que é da generosidade humana, né? Ele não vai adiantar muito. Ele poderia ser aproveitado de uma pessoa que quer viver, né? Sobre ainda essa questão da qualidade de vida, o primeiro transplante que foi realizado pelo senhor aqui no estado, a pessoa beneficiada teve uma vida longa, né? Uma vida longa e confortável, né? Ele viveu 33 anos, né? E morreu de uma neoplasia, né? Morreu de câncer, né? Ele teve ironicamente, né, foi o mesmo câncer que matou o professor Zerbini, né, que é o pai dos transplantes no Brasil, né, e considerado o pai, a figura maior da cirurgia cardiovascular brasileira, né. Era o Chico, era um rapaz humilde lá de Santana do Mundaú, ali na fronteira ali com Pernambuco, né, e nós acompanhamos ele a vida inteira, né, e a família dele. O país está preparado para essa demanda que a cada dia cresce cada vez mais? Olha, nós temos muita dificuldade. A dificuldade não é dos transplantes, é do Sistema Único de Saúde. Nós convivemos com o subfinanciamento da saúde. Isso não é algo
novo, não é? Não. Sempre foi assim. Não tanto o quanto nos SUS últimos foi anos. criado em, acho que 87, 88, e as pessoas dizem, a Constituição, os políticos, né, criaram o SUS, mas não proveram financiamento. Proveram sim, né, porque a assistência médica hospitalar na época era dividida assim, quem não tinha emprego e não tinha carteira assinada era indigente, dependia da caridade, das Santas Casas, né? Quem tinha carteira assinada era atendido pelo INAMPS, o Ministério da Previdência, que ficava lá e que cuidava da doença. Dizia, o Ministério da Saúde cuida da saúde e da doença. Com a criação do SUS, a assistência médica hospitalar foi toda para o Ministério da Saúde. E levou, na época, era o orçamento do INAMPS, era 25% do Ministério da Previdência. Isso foi lá para o SUS. O Antônio Brito, um gaúcho, que era jornalista como você, foi ministro do Tancredo, né? Ele, na época da Previdência, ele conseguiu trazer esse dinheiro de volta para a Previdência, né? Não resolveu o problema da Previdência e deixou o financiamento do SUS agonizando até hoje. Nos últimos anos nós vimos... Melhorou, mas no último governo nós tivemos um retrocesso muito grande. E agora o Ministério da Saúde está recompondo esse orçamento, mas insuficiente. Nós precisamos de mais recursos, né, para fazer mais. Mas o SUS faz muito pelas pessoas. Mesmo com essa deficiência financeira, ainda faz muito mais. E comparado a outros países que numa situação bem melhor que a nossa, não é? Dá uma cobertura ao cidadão. Porque nós temos uma cobertura universal, né? A maioria desses países, eles só dão atendimento a uma parcela pequena da população, que eles consideram como pobreza extrema. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, né? O SUS dele, ele é atendido depois de uma certa faixa econômica da população. Só que entre as pessoas que podem pagar um seguro-saúde, que lá é muito caro, e o SUS fica um fosso muito grande, que o presidente Obama tentou consertar. Mas é um país muito cruel. O sistema de saúde dos Estados Unidos é muito ruim, porque ele é muito caro, né, e muito ineficiente, né? O Canadá, que tem um sistema público, eles gastam metade per capita do que gastam os Estados Unidos, e tem os mesmos resultados sanitários. Então, os sistemas universais, eles têm dificuldade de funcionar por financiamento, mas são muito mais generosos com a sua população e a abrangência, né? Quando você compra um seguro de saúde, você só usa na doença, né? Na promoção de saúde. O SUS paga um transplante, paga os imunossupressores, todos os procedimentos de alta complexidade. Isso, né? Medicação, né? A farmácia popular do governo federal é muito eficiente, né? O que nós precisamos avançar no financiamento, mas também esquecer que saúde é a cirurgia, em relação ao coração. Eu tenho uma luta muito grande, né, para levar a cardiologia, né, lá para o chão, para o ambulatório, né, que é onde as pessoas são atendidas e aonde recebem como orientação, né, para cuidarem da sua saúde, né. Claro. A prevenção é fundamental, é né? sempre a primeira arma, né. E tem mais em conta, né? Provérbio chinês que diz: os médicos mais importantes e ilustres são aqueles que previnem as doenças. Né? Os mais ou menos, eles descobrem as doenças cedo. E os piores são aqueles que descobrem as doenças já numa fase avançada. Que não tem mais... E somos nós, cirurgiões cardiovasculares. Por isso que eu sou cardiologista também. Cardiologista, exatamente. Doutor Vanderlei, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Vanderlei, deputado estadual pelo MDB, mas que tem uma vida toda dedicada à medicina, à cardiologia, digamos assim, no universo da saúde também, exatamente. E é defensor do SUS. Deputado, nessa condição de deputado, há investimentos a serem feitos na saúde de domínio total. Mas qual é o objetivo de criar-se um fundo aqui em Alagoas para investimentos no Hospital do Coração, por exemplo, a Dibjatene, que surgiu também de uma indicação de sua autoria já aprovada no Parlamento? Quando eu assumi o mandato, eu percebi que tinha uma lei aprovada pela deputada Jó, que ainda não teve consequência, criando um fundo para oncologia, para câncer, né? Então, esse dinheiro está parado, eu não sei como é que está, mas eu vou me interessar por ele, porque é outra área importante, né, num país que a gente está ficando cada vez mais de idosos, né? Então, essas doenças são prevalentes. Doença cardiovascular e câncer são as que mais matam. Aí tive essa ideia, né? Já fiz a indicação, o governador está analisando com a secretária da Fazenda, a gente criar um fundo que vai ser gerenciado pelo Hospital do Coração alagoano, a Dibjatene, mas com a participação da Sociedade Alagoana de Cardiologia, da Assembleia Legislativa, da sociedade civil, que é para fazer isso que eu estou pregando, né? Que levar a cardiologia lá para baixo, né? Para o andar de baixo, para o consultório, né? Trabalhar com educação em saúde, nas escolas, né? Agora, dia 1º, está chegando aqui o secretário de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, o professor Elvésio, e nós vamos lançar, o governo vai lançar, né, um programa de infarto abrangente para todo o estado de Alagoas, né, para que nenhum alagoano que tenha um infarto, o governador já aprovou isso, e ele deixe de ser atendido a tempo. Isso tem um significado muito grande. Se uma pessoa infarta e ela rapidamente, até 2 horas, ela chega num lugar que tem condições de desinfartar, e isso é feito de 2 maneiras, ou com a angioplastia, com um aparelho de hemodinâmica, ou com a droga química que dissolve o coágulo, a chance dela morrer é bem baixinha, abaixo de 4%. Se ela fica em qualquer lugar e perde essa janela de oportunidade, porque quando se passar desse prazo o músculo já morreu, não adianta mais, não tem como desinfartar, a mortalidade dela passa de 20%. Então o governador entendeu isso, a gente já tinha um programa que não era tão abrangente, porque só tinha a angioplastia, e agora com a telemedicina, todas as UPAs e as unidades do governo estadual, que são muitas, né, vão ficar conectadas, isso, aonde chegar um alagoano lá com suspeita de infarto, essas pessoas vão ser treinadas, o eletrocardiograma é feito, é mandado para uma central, em 10 minutos tem o resultado e tem a orientação de aonde levar esse doente ou, se for o caso, já começar a tratar lá, com os chamados trombolíticos, né, que dissolve os trombos. Então, esse é um evento importante. Então, esse fundo estadual de cardiologia, ele vai servir para isso e para outras coisas importantes, como o treinamento das pessoas, né? Eu estava falando com o governador, esse hospital não pode ser mais um, ele tem que ser o melhor hospital do Brasil. Uma referência. Né? A gente tem que ser inovador, um lugar que as pessoas venham de fora. A gente já teve uma unidade na Santa Casa que as pessoas vinham de fora, saber como é que a gente fazia aquilo, como é que a gente fazia transplante, como é que a gente introduzia as coisas novas aqui, que a gente possa influenciar os outros estados, os outros vizinhos, os outros cardiologistas,
e treinar os nossos cardiologistas, né, os alagoanos, para eles cuidarem. Modernização e pesquisa, né? E pesquisa, porque isso gera dados. O governador autorizou também, né, uma sugestão minha, está se comprando agora um programa de informatizado para um prontuário eletrônico, né, que todo alagoano, quando isso for implantado, onde ele chegar, que tiver um médico que tem acesso, ele vai ter acesso aos exames dele, a medicação que ele está tomando. Isso vai evitar desperdício, vai poder fazer com que a gente acompanhe esses doentes, né, e avaliar o custo e efetividade de cada política pública, né. Como ocorre nos hospitais particulares, não é? Os hospitais particulares não fazem isso. Eles, não conseguem fazer. Eles operam e mandam o doente embora, né? Os hospitais, isso vai permitir que a gente tenha uma atenção integral, né? Desde tratar os fatores de risco básico, como hipertensão, diabetes, etc., até o doente que fez uma cirurgia no coração, colocou um marca-passo ou qualquer outro procedimento, a gente seguia onde ele está, né, e o que é que está acontecendo com ele. Então a gente vai saber que determinado procedimento de ponte de safena prolongou a vida daquele doente tantos anos, né? E aí a gente tem uma equaçãozinha, economia e saúde, que você vê cada real que foi implantado, quantos dias de vida cresceu a vida dele, de qualidade de vida. E aí o governo pode fazer as escolhas dele, né, de investimento, aonde ele tem mais resultado para a população. Senão é uma briga danada. E como tem o subfinanciamento, todo mundo reclama de dinheiro e às vezes com terapias que não têm custo e efetividade, né? Então isso é uma busca no mundo inteiro, né? Você colocar esse hospital do Coração Alagoano de Bijatene vai servir para isso, né? Para que a gente possa seguir essas pessoas e dizer, olha, isso aqui não pode ser feito, mas nós não estamos negando porque é uma, digamos assim, uma questão econômica, não é, que é uma questão assim, sanitária, que esse recurso, se for aplicado em outra ação de saúde, ele vai procurar ajudar mais gente. Um programa, por exemplo, vigoroso de controle da hipertensão arterial, ele salva centenas de vidas, porque metade da população que tem hipertensão arterial não sabe que é hipertensa. Então, o primeiro aviso é um AVC, ou é um infarto, né, que são os órgãos que são mais atingidos, né, ou uma lesão no rim, que vai para uma máquina de hemodiálise. A outra metade que sabe que é hipertensa, só 20% se trata adequadamente. E não é por falta de medicamento, é por falta ambulatório, falta uma coisa organizada, né, para a gente dizer, ó, se a gente aumentar esse tratamento efetivo dos hipertensos para 40%, nós vamos salvar um bocado de gente que vai infartar. E aí o infarto e a cirurgia do coração são importantíssimos, você tratar o infarto, mas são muito mais caros. E isso, invasivos, né? Isso, invasivos, e a pessoa já quando chega já infartada, ela como dizer, já foi roubada a casa dela, né? Então algum prejuízo vai ter, pode recuperar os pertences, mas alguma coisa vai ficar estragada. A questão do atendimento ambulatorial seria uma prioridade? É fundamental, né? Todo o sistema de saúde no mundo inteiro, a base de sustentação dele é o ambulatório, é a atenção básica. Por isso que a gente bate, entendeu, muito aqui no município de Maceió, que tem que melhorar isso, né? Porque quando isso não funciona, é uma fábrica de doença, entendeu? Tudo vira o quê? Emergência. É uma pessoa que está com câncer, que não consegue ter acesso, né? Já falhamos na prevenção, né? E falhamos na detecção precoce. Quando vai descobrir esse câncer é quando ele está internado no HGE, né? Por outros motivos. Aí chega lá que descobre que está com câncer. Aí liga as pessoas aqui, conhece todo mundo. Rapaz, estou com uma pessoa lá no HGE que está com câncer, já espalhado, como é que faz para... Não tem mais como ajudar essa pessoa, né? Tem que ajudar humanitariamente, mas é um caso já fora de possibilidades terapêuticas. Então isso ajuda a organizar o sistema de saúde, né? E a gente dá instrumentos, né, para você fazer planejamento, né?
Hoje, como é que está o dinheiro que vem para a saúde? Está assim, isso aqui é para atenção básica, isso aqui é para média, isso aqui é para alta complexidade. Não pode ser assim. A gente tem que dizer, olha, isso aqui é para alta complexidade, mas o que mata mais é a doença do coração. Então, vamos investir aqui. Vamos investir aqui. É câncer, entendeu? Você tem que alocar, para você dar condições do gestor da saúde, do governador, dele fazer a escolha adequada. Não Flexibilizar. Isso, não pode tratar coisas diferentes de forma igual. Não, vamos tratar tudo igual. Não é assim. Nunca dá certo sendo assim, né? Deputado Dr. Vanderlei, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa que hoje recebe o doutor José Vanderlei, doutor Vanderlei, deputado estadual pelo MDB, que nos fala sobre a questão da saúde no Brasil, especificamente nas questões relacionadas à cardiologia. Deputado, em relação ainda aos investimentos provenientes deste fundo para a saúde aqui em Alagoas, há uma proposta macro de incorporar também a Uncisal nesse processo. Como isso vai se dar? Qual é a ideia? Se o hospital quer ser um centro de saber, né, não só de tratar doenças, é um caminho natural ele se associar a uma universidade, né? E como o estado de Alagoas tem uma universidade, a Uncisal é a escolha absolutamente natural. Então a gente quer envolver a universidade, né, para cuidar principalmente dessa parte de pesquisa e servir também de apoio para a formação, dos graduandos, né? E depois dos pós-graduandos, né? Nós já estamos nos preparando para solicitar a residência médica em cardiologia e cirurgia cardíaca lá para o Hospital do Coração Alagoano de Ibixatene, porque... Já há estrutura para receber? Já há estrutura para rodar, ou para receber pelo menos 2 residentes. A gente tem volume, né, de cirurgias de ambulatório que dá para dar um treinamento adequado para eles. À medida que o hospital, nós estamos funcionando agora com 30% da capacidade, né? Qual é a perspectiva dele atingir a massa? Nós estamos discutindo com o governador uma forma de gerenciamento, né, que essa unidade tenha autonomia. Como assim? Porque agora nós dependemos da Secretaria de Saúde para os insumos. E a Secretaria de Saúde tem muitas demandas, né? E não como é um hospital tempo, né, de alta complexidade, né, a gente está sempre com algum... A ideia é o hospital gerir e gerir seu próprio destino, criar uma instituição de apoio que possa receber recursos privados, por que não, né? Para poder você... Parceria pública-privada também na saúde. Exatamente, né? Para poder a gente ter mais recursos, né? Para que a gente possa coordenar toda a política. Esse hospital tenha, com a universidade, tenha toda a política de atenção cardiovascular no estado. Por exemplo, em Arapiraca está sendo montado o Hospital Metropolitano, né? E já vai ter lá uma grande unidade de cardiologia, né? Muito bonito. O Vanderlei fala sobre a cardiologia e abre um sorriso, sempre que fala. Isso. E quem sabe a gente não põe outra unidade, né, no Hospital de Santana, no Hospital Regional lá, Clodolfo, né?
Aí você aproxima o cuidado do paciente, né? Para que só venha aqui para Maceió os casos graves, mais complexos. Então, um programa de transplante, aí tem que ficar num local onde você tenha as pessoas que são treinadas para aquilo, que são coisas específicas, né? Esses tratamentos, por exemplo, percutâneos, né? Cada vez mais a gente tem pessoas idosas, né? Frágeis, que a gente chama, né? Os geriatras chamam de frágil, tem um índice lá de fragilidade, que não tem condições de submeter uma cirurgia convencional. Então faz essa cirurgia pela perna, ou por uma incisãozinha pequena, com o apoio de equipamentos de hemodinâmica, né? Você é capaz de colocar uma válvula lá dentro do coração do doente sem cortar ele, né? Então o risco diminui muito e você leva um benefício para esse velhinho que não tem como sair de casa, já está no final da vida, ele merece também, digamos assim, ter dignidade, ter capacidade de vida. Então isso é muito importante. O hospital ele só está com uma hemodinâmica, né? E nós estamos esperando outra que já está licitada, né? Que é a chamada sala híbrida, que é um lugar onde tem a sala de cirurgia, é uma sala também de hemodinâmica. Então são esses casos desafiadores, faz uma parte com a cirurgia convencional e a outra parte faz com o apoio de raio-x, de tomografia, que aí você consegue dar tratamento aos doentes que não teriam tratamento. O senhor que é um cientista, pode-se dizer assim, e que tem essa condição de ser também humanista, em todas as suas falas se percebe isso. A gente vê que nos hospitais particulares os pacientes têm a companhia, né, da família, de alguém, por estar naquela situação, isso é importantíssimo também. Há uma preocupação nesse sentido também com o Hospital do Coração Adílio Jatene? Ele já nasceu assim, né? Ele, do ponto de vista imaterial, né, que é de cuidado, ele é uma continuação da unidade que a gente tinha na Santa Casa, né? E que isso já estava no nosso DNA. Até brincavam que os doentes do SUS eram melhor tratados do que os doentes privados, né? E o governador permitiu que o hospital, eu sugeri, ele aceitou, que nesse hospital a gente fosse intransigente no sentido da qualidade. Então as pessoas que foram para lá foram as melhores pessoas que trabalhavam na Santa Casa ou no Hospital do Coração de Alagoas, né, que é um hospital privado que eu trabalho lá também. Então não tinha como dar errado, porque essas pessoas já foram para lá com esse espírito, né, que a gente implantou aqui em Alagoas. A nossa unidade na Santa Casa, que começou em julho de 78, né, operamos mais de 20 mil pessoas, foi a primeira a implantar a psicologia hospitalar, a pregar o trabalho multiprofissional, né, dar espaço para todo mundo, para assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. Todos esses profissionais de enfermagem, né, trabalharem de forma integrada, né? Que é a forma de dar certo, e né, dizer que não basta você fazer as coisas do ponto de vista técnico. A pessoa tem que sair dali percebendo, né, que todos ali estavam interessados em devolver ela para casa, né? Quem já adoeceu, eu digo que os médicos deviam adoecer pelo menos uma vez na vida. Tem livros clássicos aí, né? Para colocar-se no lugar. Se colocar no lugar do outro, né? Que às vezes a gente chega, um residente que a gente está treinando, aí chega, como é que está o doente? Ah, doutor, a família é muito chata. Eu digo, não, rapaz, você é que é o chato. Sua mãe já adoeceu? Rapaz, faz pergunta boba, então se fizesse pergunta com sentido, ele estava no lugar da gente, então se coloca no lugar do outro. Então as pessoas lá estão muito fascinadas com isso, né? E o presente que foi dado pelo governador Renan Filho, concluído pelo governador Paulo Dantas, é muito bonito, né? Você chega lá, hoje eu passei a manhã lá,
fui acompanhar um doente lá complexo com os meninos, saí de lá para vir para cá, né? E fiquei olhando aquilo lá, eu, puxa vida, né? Eu vou ter que ir para a Assembleia. Porque, mas a vontade é de ficar. De ficar, né? Porque é tão bonito, tão acolhedor. Aí já fui lá, já visitei alguns doentes, era um pastor que estava lá agoniado, que queria me ver, outra pessoa lá que estava lá, um estudante de medicina. Então, o ambiente lá está permeado por isso, né? E nós vamos aprofundar essas coisas que estavam no DNA do nosso time, né? Para que o hospital seja o melhor do Brasil. Alagoas, mais uma vez, na vanguarda, né? O importante é manter. Sim, porque aquela unidade nossa foi uma unidade de vanguarda, né? A estrutura física era muito precária, né? Mas era tanta, a gente compensava com o SOR, nós fomos um exemplo para o Nordeste inteiro. E agora a gente vai, esse hospital, um hospital público, só dedicado à cardiologia, né? Só temos 3 aqui no Nordeste, né? Um que era do governo federal no Ceará, que depois passou para a Secretaria de Estado da Saúde, e um hospital da Universidade Estadual de Pernambuco. Então, é um presente do governo de Alagoas. E como eu falei hoje para a família do doente, lá que eu fui dar um conforto para eles, o pessoal lá está terminando a cirurgia. E faz toda a diferença esse conforto. Dizendo a ele, ó, isso aqui é um exemplo, né, de respeito, né, do governo, né, com a população de Alagoas, com 90% da população alagoana, do poder público, né? E aquilo ali, o que é? São os impostos das pessoas, que eu pago, você paga, o pobre paga, todo mundo paga, e o governador, que é uma coisa temporária, né, resolveu fazer aquilo. O que se espera do tempo de concretização desse sonho, doutor Vanderlei? Isso não para nunca, né, Gorete? É uma continuidade. As demandas vão surgindo, né? Vão surgindo. Hoje eu fui lá e já fiz uma reunião, né? O programa de infarto vai ser lançado no dia 1, né? Que é uma coisa absolutamente ambiciosa e inovadora, né? O pessoal do Ministério da Saúde vai estar aqui e na semana que vem o secretário já vai mostrar lá, está agendado com a ministra, para ele mostrar como a gente desenhou isso, como os alagoanos desenharam isso, não fui eu sempre falo a gente, né? E já fazendo o checklist para a gente começar o programa de transplante de coração lá no Hospital do Coração Alagoano. Maravilha. Porque com essa movimentação em torno do Fausto, hoje já atendi um doente no consultório que é candidato a transplante. Ele já está sendo desenhado para ter o ambulatório de insuficiência cardíaca. Porque quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, ela fica com dificuldade para caminhar, para fazer qualquer coisa. Mas quando ela vai no ambulatório, às vezes se resolve isso, ela vai atrás de um transplante e resolve com um marca-passo. Ele volta a ter qualidade de vida, né? Resolve com a medicação adequada. Então lá a gente tem assistente social, tem acesso à Secretaria de Saúde, tem psicólogo, né? Resolve com mudança de hábito de vida. Então, esse ambulatório, digamos assim, é a porta da esperança, né? E vai treinar os cardiologistas jovens a se preocuparem com isso, a se preocuparem com o doente, né? Porque às vezes o doente vai no consultório e o médico se limita a dar uma receita, né? Mas olha, você pode pegar esse remédio aqui, acolá, se não tiver, tu vem aqui. Orienta, né? Fala com a minha assistente social que ela vai orientar o senhor, você não pode deixar de tomar o remédio. E saber que tem uma porta aberta para ele. Por isso que esses ambulatórios são fundamentais. Interiorizar esses ambulatórios. Vamos interiorizar, né? Como pegar a piraca. Essa perspectiva, porque há uma necessidade, né, premente de se ter esses ambulatórios para fazer o link aqui com o hospital. Tem que difundir o conhecimento científico, né? Olha, quando eu fui presidente da Sociedade Alagoana de Cardiologia, eu fundei a sociedade aqui, éramos 10, 12, né? Eu lembro que hipertensão arterial. Então eu fiz um cálculo pelo número de cardiologistas que tem aqui, supondo que eles iam abrir o consultório para atender o número de hipertensos, que são 30% da população adulta, quase 1 milhão de pessoas, eles iam demorar, acho que 3, 4 anos para fazer a primeira consulta, né? Então,
hipertensão arterial surreal, leve né? não pode ficar só com o cardiologista. E se a gente treinar o médico de Cacimbinhas, que é o meu país, o médico nosso, Nosso, né? o médico lá do interior do Programa de Saúde da Família, ele tem que se envolver nisso, que é problema de massa. A gente não pode ficar fazendo essa reserva de mercado, né? Tem que pegar a enfermagem para uma segunda consulta, que é para ver se ele está tomando remédio. O Programa de Saúde da Família não podia se integrar a essa tarefa? Pode não, deve, entendeu? Aí a gente tem que, por isso que esse Fundo Estadual de Saúde ele é muito importante. Mas tem que ver a estrutura né, dos municípios. Os municípios têm que querer, entendeu? Então esse sistema de informatização que o governo, o secretário Gustavo já fez o protocolo de intenção de comprar, ele vai ser uma moeda de troca, né? Chegar em Cacimbinhas, para o prefeito, olha, se você quiser entrar nisso, o Estado vai te entregar isso aqui para você manejar a sua população, você tomar conta da sua população. E ele vai ficar linkado com o quê? Para ele ter acesso a isso. Cardiologia, daqui a pouco entra oncologia, saber quantas mulheres você tem aí que precisa fazer uma mamografia. As mulheres estão morrendo porque não conseguem fazer isso. E quando chegam, já estão num estágio avançado, vão morrer, vão sofrer, vão gastar muito dinheiro para fazer cirurgias que não são mais efetivas, para tomar quimioterapia, fazer radioterapia, e estão tomando o lugar, né, de uma pessoa que poderia ser diagnosticada cedo, curar e cuidar da sua vida, da sua família. Doutor Vanderlei, para a gente encerrar essa questão, que eu vou tratar de outra situação, isso é um sonho de realização a curto ou a médio prazo? Porque a longo prazo não se deve pensar, né? Pela urgência. Eu digo a interiorização. Assim, eu digo que governo, né, e esses avanços, eles se dão assim por espasmos. E aí depois passa um longo tempo que você não tem acesso. Por exemplo, a nível nacional, nós tivemos, na década de 90, nós tivemos um papel importantíssimo junto ao Ministério da Saúde. A gente criou a Sociedade Norte-Nordeste, então a gente dizia como devia fazer e os caras faziam isso. Depois a gente perdeu a interlocução, né? E no governo do Bolsonaro... Lamentavelmente. No governo do Bolsonaro... Uma contra-informação, né? Então aí era a heresia, né? E agora a gente está retomando isso. Agora aqui em Alagoas, não, afortunadamente, a gente ficou muito próximo do governo. Aí foi uma conversa nossa de mostrar a necessidade de convencer que o governador resolveu fazer o Hospital do Coração. A conversa nossa com o governador Paulo, a gente como vice, que ele... Então, Vanderlei, o senhor acaba isso aí, eu vou dar o prazo para o senhor, rapaz, aquilo... E então agora a gente está tendo uma oportunidade no parlamento, a boa relação que a gente tem com o governador, a confiança que ele tem, que nós não estamos fazendo nada em benefício próprio, né? Então isso leva as pessoas a te escutarem, né? E elas podem não ter condições de fazer, né? Esse milagre. Mas se a gente fizer, qual é a ideia? É que você influencia os outros. Aí daqui a pouco o Nordeste de novo dá esse exemplo. A AMA pode cumprir um papel aí de articulação para viabilizar. Cobrar dos prefeitos, que eles não é os políticos. Ele tem, na classe política tem gente, como é que se diz, acertada, como tem em todas as categorias. E todo político quer aparecer bem, né? Quer cuidar bem da população, da educação. E às vezes eles não sabem como, entendeu? Isso, digamos assim, na classe médica, na classe cardiológica, não é um consenso que eu estou falando aqui. Os caras, não, eu quero... É a medicina de 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu estava na faculdade, do consultório médico. É quem resolve tudo, né? E com aquele autoritarismo, né, que não cabe mais agora, né? E quando a gente trata de doença crônica, o mais importante é mudança de comportamento. E aí a mudança de comportamento não se faz com a varinha de condão, né? O médico não é capaz de fazer isso sozinho. Então precisa do psicólogo, dos outros profissionais, de estimular, que a gente quer estimular também,
que se formem grupos dessas doenças, para que o exemplo entendeu? Quando você de chega, olha, eu pesquisa. estava com um infarto e eu parei de fumar, eu dei o peso, olha como eu estou agora. Qualidade de vida, né? Exatamente. Como eu estou respirando bem, comecei a sentir o cheiro, parei o cigarro, o cheiro da comida, o cheiro do meu netinho. Então, isso é um exemplo magnífico que incentiva as pessoas a se interessarem pela sua saúde e Verdade. motivar os políticos, né? Acredita, entendeu? Que mal faz o cara dizer de acreditar isso ao governador Paulo Dantas, ao governador Renan Filho? Não, rapaz. Se chegar outro governador, faça melhor. É isso. E nós vamos aplaudir. Todos nós. Doutor Vanderlei, a gente está nos 2 últimos minutos do programa, infelizmente, e eu queria tratar dessa questão, desse encontro que vai haver dia 15, né, do próximo mês. Vai haver uma reunião aqui com prefeitos, com deputados, com vereadores do MDB. Qual é o objetivo dessa reunião? Olha, o objetivo é a gente estimular a participação da sociedade civil, né, na política. Né? Abrir a política, né, para as pessoas se interessarem por ela. A Fundação Ulisses Guimarães é uma fundação de apoio ao MDB, né? E eu fui escolhido para ser o presidente aqui. Então, nós vamos reunir aqui toda a cúpula nacional do partido, nossos prefeitos, nossa bancada na Assembleia, o governador já confirmou que vai, nossos vereadores, qualquer pessoa pode ir no dia 15 de setembro, para lançar um programa da Fundação, que ele tem muitos cursos presenciais ou semipresenciais, né? Qualificar. E tem um programa que me encantou, que se chama Caminho das Cidades. Eles já começaram isso em São Paulo, então você vai reunir a universidade, a sociedade civil. Eu, no meu caso, que eu sou o presidente do diretório do partido aqui em Maceió, discutir Maceió, saúde, educação, mobilidade urbana, as questões administrativas, né, para que a gente tenha um caderninho de encargos. Senão as pessoas, às vezes, ganham as eleições e não sabem o que fazer. Vão ficar fazendo mais do mesmo. Então, a gente tem que ter esse compromisso com a população. Maceió é uma cidade complexa, desigual. A gente sai aqui do primeiro mundo, onde a gente mora aqui, e se for a pé, não precisa ir de carro, meia hora depois você já está no terceiro mundo. Então, tem que ter o formato administrativo gerencial para isso, para a gente não ficar só fazendo na discussão política e fulanizando. É o fulano, é o prefeito, nada. Nosso compromisso é com as pessoas. Sempre. Levar essa lógica da saúde, né, para a administração pública, né, e acabar com esse conceito de salvador da pátria. A gente precisa, não tem um salvador da pátria, uma pessoa tão iluminada. Eu conheço a vida, que já vivi muito, né? Tem estruturas que funcionam. Então, procurar as pessoas que podem... Os exemplos, né? Que os deram exemplos. certo. O doutor Adib era um mestre nisso. Doutor Vanderlei, infelizmente, nosso tempo está praticamente esgotado e eu aqui agradeço imensamente a sua participação, mais uma vez. Algumas considerações? Não, eu estou muito feliz aqui com esse mandato, né, que uma parte expressiva dos alagoanos me deu, né? E dizer que o meu compromisso é com essas ideias, né? Com saúde, com educação, preocupação com as pessoas, né? Que foi o que me moveu a vida inteira desde que eu entrei na porta da Faculdade de Medicina há 50 anos. É isso. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.